Bom, gente, então vamos lá. Bom, doutora, quais são os principais motivos que gera o fim de um relacionamento? Inúmeros. Um final de relacionamento envolve várias questões. Não dá pra gente, às vezes, citar um motivo. Entre eles, eu trouxe aqui alguns, vidas distintas. O que seria isso? Quando aquele casal ele não consegue mais passar um tempo junto, percebe-se que a conexão deles está bem prejudicada. Então, não consegue ter um tempinho para ter uma intimidade, né? Então, vê que a vida dos dois está muito diferente. Então, já pode ser um sinal de alerta. Sinais de traição, muitos relacionamentos são terminados por conta disso também. Falta de desejo sexual, atração física também interfere bastante para um final de relacionamento, ainda mais se é algo muito importante para um dos parceiros e o outro não consegue condizer com tudo isso. E também a intolerância, aquele momento em que, sabe que tudo que o outro faz incomoda o outro, cria-se uma intolerância, né? É claro que todos esses sinais a gente não pode também ignorar que pode existir uma patologia por trás, uma depressão. Tem pessoas que ficam, né, sem prazer para a vida, sem libido, o desejo sexual diminui, dependendo da medicação que a pessoa toma. Então, tem que sempre pensar muito bem também, para às vezes não romper um relacionamento por esses motivos, sem antes buscar uma ajuda, né, que é muito importante também. Ô, doutora, e como lidar com o término de um relacionamento? Lembrar que é um processo de luto é a primeira fase. Como que a gente descreve um processo de luto? É uma perda, independente da pessoa falecer ou não, perder alguém, perder algo, o nosso corpo ele manda alguns sinais. E respeitar esses sinais são extremamente importantes. Então, aquele sentimento de tristeza, de negação que tem no comecinho, não pode passar em diante como se não tivesse nada acontecendo. Então, se tiver que chorar, se tiver que escrever alguma coisa, se tiver que conversar, ligar para algum amigo, tem que fazer mesmo. Não tem que se privar disso. Isso pode, pular essa fase, pode trazer mais prejuízos do que outra coisa, né? Então, outra questão que é muito importante, evitar as redes sociais no sentido de ter que stalkear o parceiro quando rompe o relacionamento. Então, é muito comum. Redes sociais ou buscar ali conversas, né, com os próprios amigos do casal, olha, como que está a vida ali dele ou dela? Então, isso também é prejudicial, não deixa passar por essa fase. Inicialmente, é importante ter esse bloqueio, esse rompimento de se ver, de tentar saber da vida do outro, para conseguir restaurar o seu equilíbrio. Saber que, independente de estar com outra pessoa, você tem que se priorizar, tem que ver o que é importante ou não para você. Isso se perde num processo de luto, se a pessoa não tomar cuidado com isso. Ô, doutora, E opa, desculpa. outro detalhe também, pode falar. Não, desculpa, pode continuar, fazendo favor. E outro detalhe também, nas redes sociais, as pessoas aparentam estarem tão felizes. A gente posta, né? Ah, eu tô numa balada, eu tô com os meus amigos, tô saindo para comer. Então, ver tudo isso do parceiro ou da parceira após um rompimento pode ser prejudicial também. Vai fazer o sofrimento aumentar. Então, parou. Terminou o relacionamento, dá um tempinho de rede social, né? Ou mesmo tem pessoas que bloqueiam. Pode ser interessante inicialmente, né? Pelo menos até passar todo esse sofrimento inicial aí. Os excessos também tem que tomar muito cuidado. O que seriam esses excessos? Álcool, drogas, cigarro. Tem pessoas que têm compulsões sexuais mesmo com outros parceiros, ou mal terminou o relacionamento, já começa a sair com outros parceiros para tentar aliviar um pouquinho. Então pode ser prejudicial também, né? Vai trazer ali consequências físicas e emocionais bem destrutivas. Então, preencher o tempo, buscar um hobby, cuidar da saúde mental, praticar exercícios físicos, são hábitos que
devem ser colocados no lugar dessas práticas aí. E, doutora, como a senhora acabou de falar agora, tudo, buscar de repente umas novas amizades, por um acaso não é aconselhável ou é aconselhável terminar um relacionamento e já tentar um outro novo relacionamento para esquecer o ex? Não, a gente vê bastante, né, isso acontecer e é bem destrutivo. Assim como eu mencionei anteriormente, é como se estivesse pulando uma etapa. A pessoa não tem tempo para olhar para ela, para restaurar esse equilíbrio, ver o que, que ela deseja ou não deseja num relacionamento, o que, que ela aprendeu ou não aprendeu, porque é como se estivesse utilizando de uma outra pessoa para tentar tapar um buraco, esquecer tudo que ela está passando, é uma fuga. Isso não dá certo. A longo prazo pode se machucar ou machucar aquela pessoa também que ela está se envolvendo, porque não cicatrizou, pulou uma etapa, né? Então não é aconselhável, é interessante viver essas fases aí bem tranquilamente, bem aos poucos, para não pular etapas, né? Doutor, eu sei que isso é de relacionamento para relacionamento, de pessoas para pessoas e tudo mais. Mas essa questão, por exemplo, a pessoa de repente ela largou a primeira vez, aí de repente volta. Isso muitas das vezes é assim, pode ser que fortifique o relacionamento. Mas isso é saudável, vamos dizer assim, para um relacionamento? Porque, tipo assim, muitas pessoas vão falar, não, eu acho que largou é porque não teve mais interesse e acabou. Assim como a gente também vê casos, né, de pessoas que de repente largaram uma vez, voltaram a segunda e com isso se deram melhor. É bem relativo mesmo. Acontece exatamente como você comentou. Tem casais que insistem, né? A gente vê relacionamentos indo, voltando, e não sai do lugar. As brigas, a resolução de problemas do que está incomodando um ao outro não são resolvidas. Então, não tem como dar certo mesmo. Então, o relacionamento ele está terminando por uma questão de ciúmes excessivo. A pessoa não consegue se controlar. Volta o relacionamento, pensa que pode ser diferente, mas não vai, porque não sentou, não debateu, não buscou melhorar. Então não tem como insistir mesmo, né? Fica difícil. Ou o casal procura uma ajuda, busca ali um tratamento especializado com um profissional, ou conversar com amigos, né, que também podem passar pelo mesmo problema, para ver como que eles agem, se dá certo, se não dá certo. Então, buscar uma solução. Muitos casais acreditam que vai resolver, né, terminar, depois volta. Tem casais que têm uma dinâmica assim mesmo, mas não resolve. Muito pelo contrário, às vezes acabam se machucando ainda mais numa dessa, né? Então, procurar uma terapia seria aconselhável, sim. E, doutora, a gente vê, né, como tem muitas pessoas que largam, né, tem esse término no relacionamento e com isso também, né, afeta muito o psicológico de algumas pessoas. E eu gostaria de saber como que é esse tratamento dentro do consultório da senhora. O tratamento, ele consiste muito nas visões, né? Então, por exemplo, eu pego ali o paciente, discrimino quais são as visões que ele tem sobre ele mesmo, sobre o outro, né? Ou a outra que rompeu o relacionamento. Vejo como que ele está se vendo, como que está a autoestima dessa pessoa. Ele está se culpabilizando, né? Tem uma autocrítica muito grande, está se remoendo, porque é muito comum quando o relacionamento termina a gente buscar culpados, né? A gente começa a tentar encontrar o que, que aconteceu, começa a se culpabilizar. O fracasso, né? As pessoas acabam assemelhando a um fracasso terminar relacionamentos. Então tem que trabalhar essas visões para evitar isso, porque isso não vai ajudar, né? Muito pelo contrário, a pessoa ela acaba tomando hábitos destrutivos. Ao invés dela buscar ali uma prática de alimentação saudável, de um exercício, de sair com os amigos, ela vai começar a ir para o excesso de cigarro, excesso de álcool, drogas. Então, ao invés de subir, ela vai descendo. Então, por isso que é muito importante também, quando perceber um prejuízo, e isso a gente vê bastante na clínica, né? Ah, eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo dormir. Tem que mudar hábitos, né? Não é fácil.
Não tem como eu falar, nossa, é simples, é uma mágica. É aos poucos, é bem gradativo. Então, o tratamento para seguir em frente mesmo depende desses hábitos saudáveis. Então, necessita desse esforço. Então, dentre, né, o funcionamento dentro do consultório, eu trabalho muito a estimulação dessas práticas saudáveis. Então, exercício físico, convívio social, lições de casa. Acredito que, pelo menos é a minha visão, né, dentro do consultório, é um tempo bem limitado. Então, a gente precisa trabalhar também a pessoa fora do ambiente terapêutico. Então, lições de casa ajudam nisso, né, criar uns hábitos diferentes. Então, o processo ele exige tempo e culpabilizações, assim como eu mencionei, atrapalham bastante. Por isso que é tão importante a psicoterapia também. Ô, doutora Vanessa, a Flávia, ela tá mandando mensagem aqui pra gente, ela quer saber assim, ó, qual que é o lado mais difícil de entender as situações? É do homem ou da mulher no término do relacionamento? Sim. Na verdade, um término não tem um gênero. O que nós vemos? É Flávia, né? Flávia, Então, Flávia, o que nós vemos? Infelizmente, por conta, né, de machismo, a sociedade, vemos homens lidarem de formas agressivas com um término muitas vezes. Inclusive os altos índices de feminicídio, né, que chega ali àquele extremo de levar à morte da parceira, ou agressões físicas, né, manipulações. A gente vê descaradamente homens lidando de uma forma bem inadequada, bem destrutiva, porque ele não destrói só a vida daquela mulher e das pessoas, ele destrói a si mesmo com isso. Então, a sociedade em si, dentro dessa visão de homens e mulheres, poderia ser destacada a visão dos homens de lidarem com isso, bem mais distorcida em alguns casos, né? Mas o sofrimento ele vem em ambos os casos. Né? O lidar que nós vemos que o homem pode ser um pouquinho mais prejudicial ali, na visão dele, de não aceitar, né? Rompe, um relacionamento é feito de duas pessoas, ou mais, né? Dependendo do relacionamento, mas duas pessoas, quando uma não quer, não tem para quem insistir. Né? Você que está ouvindo agora aí, está sintonizado, é difícil, é super difícil, mas é impossível a gente querer insistir num relacionamento que só você quer, só você está se importando com esse relacionamento. Então, tem que vivenciar esse luto, né? É extremamente importante, tanto o homem quanto a mulher. ô, doutora, ela deixou outra pergunta aqui. No caso, ela tá falando, no caso, se meu namorado, um exemplo, ela faz terapia. Ela falou só Uhum. que se meu namorado não quer fazer a terapia, o que que eu devo fazer? Caso ela faz a terapia, ela quer levar ele pra terapia, só que ele não quer fazer a terapia. Como lidar? Sim. E Flávia, esse é um caso que eu vejo bastante, viu? Um dos parceiros quer e o outro não quer. O que acontece? Eu sempre trabalho, quando eu vejo que um paciente meu tem esse problema, eu sempre trabalho com ele aquilo que é possível. Não dá pra gente pegar, infelizmente, a pessoa, levar ali na sessão e falar, escuta aqui, né? Fale. Não dá pra gente fazer isso. Não tem como, não é involuntário. Né? A primeira questão, tudo que você conseguir absorver de positivo, hábitos saudáveis, né, como melhorar o relacionamento, você, aos poucos, dentro do que você consegue, não precisa gerar uma sobrecarga também, tentar ir transmitindo para a pessoa, estabelecer principalmente sobre os seus sentimentos. Um relacionamento, ele tem que saber dosar aquilo que é importante um para o outro. E se você sempre destacar, Flávia, que isso é importante para você, que vai te fazer bem, que é algo que você necessita, né? Traz os seus sentimentos para ele mesmo. Ele aos poucos pode tentar compreender, porque é muito comum, isso eu vejo bastante, o casal ter uma dinâmica assim: eu quero que você vá comigo na terapia. Aí o parceiro vai e diz: não, eu não vou.
né? Então, tentar, além disso, expor os seus sentimentos, para a pessoa compreender mesmo quanto aquilo é importante para você. Então, Flávia, diga para ele, isso é importante para mim, né? Eu irei me sentir melhor, só terá vantagens para o nosso relacionamento. Então, trazer ele e, ao mesmo tempo, trazer as suas aprendizagens. Né? Por enquanto, né? Não dá para a gente falar que ele nunca vai ceder nesse ponto. Mas até onde você conseguir tentar ir dosando dessa forma. Bom, doutora, eu gostaria que a senhora deixasse, então, as considerações finais da senhora. Sim, um relacionamento pessoal, assim como eu já mencionei, ele é feito ali de duas pessoas ou mais. Não é anormal quando uma das partes não querem mais se envolver, né? Não é anormal sentir a dor de um luto. Então, se você está passando por algum sofrimento já há algum tempo, né, busque ajuda. O luto, esse sofrimento, ele tem um prazo de validade, sim, né? Não é normal uma pessoa passar por um processo de luto do relacionamento por mais de um ano, né? Ter um prejuízo aí, não conseguir trabalhar, não consegue estudar por mais de um ano. Então, percebeu esse prejuízo, busque ajuda, né? Converse com seus amigos, tente se esforçar, é difícil, né? Mas tente se esforçar, pelo menos se priorizando. Busque fazer os seus hobbies, o que você gosta, né? Dentro do que é possível, porque é um momento complicado, mas se também a gente não sair dessa zona de conforto aos pouquinhos, fica difícil, né? Sair de tudo isso, desse clima complicado que envolve esse luto de relacionamento. Até mesmo para cicatrizar. E tudo isso pode ser feito, claro, você se priorizando. Bom, doutora, a gente agradece novamente a sua participação aqui no nosso programa Tarde de Sucesso.